O Estrangulador, o oferecimento das gravatas Pescoço de Ouro. Universitária FM, variedade e boa música. Voltamos a apresentar O Estrangulador. Seis meses depois no tribunal, os convidados sentados aguardam a chegada da juíza. Quando ela chega, todos se levantam e depois se sentam. Fernando, de cabeça baixa, aguarda. A juíza dá início ao julgamento. Senhoras e senhores, em nome da lei judiciária, será feita nesta data o julgamento do réu Fernando Vilas Boas. Portanto, está aberto o tribunal do júri. Vamos ouvir os debates dos advogados de acusação e defesa. Está com a palavra o promotor público Orlando Silveira. Meritíssima doutora juíza, nobre órgão da defesa, meus senhores e minhas senhoras, tens ao alcance de vossos olhos o detestável, o hediondo, o bárbaro assassino da senhora Virgínia de Valmar, sua esposa. Este monstro, que desvairado a matar, estrangulou a sua mulher com uma gravata. Ele não é humano, não tem coração, é um animal irracional, é um sanguinário. Senhores do Conselho de Sentença, qual de vós seria capaz de praticar tamanha barbaridade? Nunca, senhores jurados. Isto parte de um bárbaro sem coração. Este indivíduo é o que se pode chamar de um monstro. Perdão para um homem como este não existe. Merece a morte como punição e tenho dito. Com a palavra, o advogado de defesa. Meritíssima senhora juíza e senhores jurados, ali vem o réu, cabisbaixo a ouvir todas as acusações, sem emitir um sinal de protesto. Bem vês, senhores jurados, que este homem é um constituinte. O senhor Fernando Vilas Boas de Valmar, acusado de ter sido autor e protagonista de um bárbaro assassinato que ocorreu há 6 meses. Naquela noite, quando repicavam as 12 badaladas da meia-noite, era completa a escuridão. Naquela hora de angústia e sofrimento, tombava ao solo sem vida o corpo da vítima do estrangulador, que, usando como instrumento fatal a sua gravata, estrangulou a senhora Virgínia de Valmar. Senhores jurados, se este homem fosse o criminoso, não ficaria junto ao cadáver de sua vítima a lamentar sua morte. Até uma criança compreenderia que este homem aqui, nas mãos da justiça, porta-se como um ramo triste, desnudo do salgueiro, que a tudo suporta sem reclamar. Vossa Excelência, permita-me uma palavra? Pois não. Ele não pode reclamar se é o verdadeiro assassino. Ele está aí para ouvir a acusação da promotoria pública. E Vossa Excelência quer que ele diga alguma coisa? Silêncio! Continue a defesa. Senhores jurados, o nobre promotor acusa este homem de um crime que não praticou. Posso provar. Permita-me, Excelência. À vontade. Vou provar-lhe. Esta gravata que este homem estava com ela nas mãos pertencia a ele mesmo, como testemunhou a senhora Cissa. Senhores jurados, para que prova mais contundente que esta? Nobre advogado, tome em consideração este caso e responda. Qual o verdadeiro assassino da senhora Virgínia de Valmar? Senhores jurados, será que este homem em Nápoles era o único a possuir gravatas pretas? Não. O comércio de Nápoles vende gravata de todas as cores. O meu constituinte é inocente. O nobre promotor diz ter efetuado a prisão em flagrante do réu. E agora eu pergunto, onde se encontrava o senhor na hora do crime? Permita-me. À vontade. Eu estava no quarto vizinho. Acabava de sair, às 12 badaladas da meia-noite, quando eu vi um grito abafado. Escutei e ouvi pela segunda vez alguém pedir socorro. Eu, apressadamente, levantei. Ao abrir a porta do meu quarto, a vítima gritava por socorro. Dei alguns passos e deparei-me com a cena macabra do assassinato. Este homem ainda estava com a gravata nas mãos, junto ao corpo, dizendo: "Morra, ah, miserável!" Dei voz de prisão. Ele negou o crime. O nobre advogado toma em consideração este caso e responda. Quem é o verdadeiro assassino? Responda! Continuo dizendo que ele é inocente. Não é muito fácil de compreender por que este homem, sem motivos, iria estrangular a esposa. É indecifrável este mistério. Talvez o verdadeiro criminoso tenha revivido o papel do estrangulador, entrando pelo telhado da casa, consumando desejos insaciáveis de matar. Como disse, entrando pelo telhado.
Qual homem se atreveria a fazer uma cena desta? Saibam, senhores jurados, que o verdadeiro assassino é o senhor Fernando. Senhores jurados, como advogado de defesa, digo-vos, podeis condenar o réu como assassino de sua esposa, mas se por ironia da sorte um dia cair por infração um de vossos filhos nas mãos da justiça, ou mesmo uma de vossas esposas, e venham precisar de um auxílio de um advogado, ofereço-lhe tudo que possuo para defender o vosso filho ou vossa esposa, mesmo sabendo que cairão em falta. Este aqui, juro-lhe, é inocente. Defendi até agora não por dinheiro, e sim por justiça. O réu está em vossas mãos. Senhora juíza, aqui fica o ponto final da defesa. Senhores jurados, nobre advogado, por sua vez terminou a defesa. Não pode mais defender o réu. Sua consciência lhe fez compreender que verdadeiramente este homem é o culpado do crime. Já apresentei provas e provas que condenam cada vez mais o réu. Agora tenho a dizer-vos, a justiça está em vossas mãos. Deveis condenar o réu, porque ele é o verdadeiro culpado. Este monstro que está diante de vossos olhos não merece perdão. A sociedade não aceita em seu seio um ente desprezível como este. Creio que vós compreendeis que a justiça é sobre todas as coisas e, portanto, peço justiça para o assassino da senhora Virgínia de Valmar. A juíza convida todos a lhe acompanharem até o gabinete secreto. Todos saem, ficam somente Cício e Fernando, e ela o indaga. Foi o senhor mesmo o assassino de sua esposa? Não, sou inocente do crime, minha senhora. A sua gravata não é aquela? Não, Onde ela está? joguei-a fora. E por que não diz ao seu advogado? Já disse milhares de vezes, ninguém acredita, somente meu advogado. Onde está o livro O Estrangulador? Deixei-o em cima da mesa. E o senhor não brigou com sua esposa? Não, vivíamos unidos, a gente se amava muito. Coitada, tão boazinha. Por que o senhor fez isso? Minha senhora, não me amole. A senhora também crê que eu a matei? Não, senhor, é apenas um pressentimento. De que sou o assassino de minha esposa? Não, senhor, é pelo livro que o senhor estava lendo. A senhora sabe quem tem um livro igual àquele? Não, mas espere aí. Ah, o promotor tem um igual. Procure saber e me avise. Sim, senhor, eu... Cale-se, alguém se aproxima. A juíza retorna com os jurados e as autoridades do tribunal. E ao anunciar que irá ler a sentença, o réu levanta e a juíza começa. O Tribunal Judiciário de Nápoles, de acordo com o Código Penal e Criminal, em vigor no ano corrente, e de acordo com a lei, realizou neste Tribunal Judiciário o julgamento de Fernando Vilas Boas de Valmar e o condenou à pena de morte na cadeira elétrica. Todos os votos foram unânimes, condenando a serviços forçados por 1 ano antes da execução do réu, por ter assassinado sua esposa com uma gravata. E assim, senhores jurados, está encerrado o júri. Eu quero usar a palavra, senhora juíza. Não pode, está encerrado o júri. Mas eu exijo, em nome da lei. Então seja breve. Não desejo ser breve, senhora juíza, diante da injustiça que os senhores praticaram. Não podia guardar comigo esta revolta que sinto avassalar meu coração diante do acontecido. Quero declarar que eu me envergonho da medida injusta e do crime que os senhores cometeram, sem antes desvendar o terrível mistério que envolve este homem, ao ser condenado à morte por cadeira elétrica. Sedentos para verem a carnificina, como outrora, quando às vezes míseros inocentes eram mortos em plena rua, servindo de espetáculo. Muitas vezes apareciam os verdadeiros criminosos, mas aí já era tarde. Um inocente havia pago com a vida uma dívida que não era sua. O mesmo vós quereis fazer com este pobre homem, que não cometeu este crime. É ele quem vai pagar a dívida e talvez o devedor esteja entre nós. O senhor já falou demais. Cale-se! Eu estou com a palavra. Vós que neste dia de hoje condenaste o réu à morte na cadeira elétrica. Para condenar este homem, era preciso que a justiça procurasse provas e desvendasse o mistério, e observasse com atenção a nitidez rígida de sua conduta. Quem se atreveria a protestar contra mim, depois do que já ouviram dos meus lábios? Ninguém, porque sabe que tem uma razão de sobra nesse caso. Senhora juíza, algum protesto? Da minha parte, não, senhor advogado. Mas eu protesto e quero continuar com a acusação. O tribunal não permite discussões depois de lida a sentença. Somente o advogado tem o direito de falar? Não, senhor promotor. Permita-me algumas palavras. Então, tenha a palavra. Senhores jurados, não deveis ouvir as palavras filosóficas que o nosso advogado proferiu há poucos instantes.
São palavras que trazem recordações das épocas remotas do tempo de Nero, quando o grande monarca sacrificava a carne humana em louvor dos deuses. Não estamos na Idade Média. No ano presente, devemos seguir os rituais do nosso tempo, nobre advogado. Este homem vai pagar por um crime que não cometeu e talvez o devedor esteja entre nós, diz o nobre advogado. Se eu fosse o nobre colega, para livrar da morte seu constituinte, declararia a todos os presentes quem é o assassino, e eu mesmo acusaria e revogaria a sentença de acordo com a lei. Se eu soubesse com certeza quem era o assassino, antes de pronunciar a sentença de morte, eu tinha declarado o nome do culpado. Vossa Excelência deve saber. Senhores jurados, está terminado o júri. Em nome da lei, o réu está condenado. O promotor manda os policiais levarem o réu. Estamos apresentando O Estrangulador.